Tá na linha conosco Hélio de la Penha. E a gente, além de fazer ele acordar cedo, é um assunto que é treta demais. Ou seja, desculpa, Hélio, bom dia. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu não sou um cara que acorda tarde, não. Vamos botar o horário. Tipo o quê? Vocês sabem, eu acordo tipo 7 horas. Tá bem. Eu até... E acho que a internet, talvez tenhamos que colocar por como faziam os maias, os incas, talvez a ligação precise ser por telefone. O assunto é Léo Lins, ele foi condenado. 8 anos, Potter, e 3 meses de prisão. A condenação é por propagar discursos considerados discriminatórios contra diferentes grupos sociais durante o show dele, né, o stand-up dele, que está publicado na internet. Eu gosto de usar o exemplo de uma das piadas, eu não sei se eu posso chamar assim, para que o nosso ouvinte gaúcho compreenda o que a gente está falando. Uma delas diz: faz tanto frio no sul que uma boate pegou fogo e as pessoas não saíram de dentro porque queriam ficar no quentinho. Essa tragédia vitimou 242 pessoas. Eu não estou dizendo aqui que ele deve ser preso por isso, mas é só para a gente entender qual é a dor que toca e que gerou a discussão. O espetáculo, desculpa, que é só para complementar o que tu tá dizendo, esse espetáculo do Léo Lins, que é posteriormente divulgado no YouTube, né? Isso é gravado num teatro? Isso, ele tem piadas direcionadas a vários grupos minoritários, né? Então, negros, obesos, idosos, indígenas, homossexuais, pessoas com HIV, judeus, idosos, pessoas com deficiência, nordestinos. Quer dizer, é uma metralhadora giratória para todo lado e para grupos historicamente, sem dúvida, intencional. O nome é perturbador. O objetivo, ele não está fazendo ao Léo. Desculpe o trocadilho. Ele está fazendo porque é para perturbar. Ele tem uma intenção clara de, sim, aqui é o local, é um ambiente de humor, mas eu já estou avisando antes, eu ataco minorias de fato. O que ele quer com isso? Acho que a gente pode discutir, inclusive, com o Hélio de la Penha. Qual é a intenção dele em relação a isso, para daí ver se, de fato, o quanto transgride ou não a ideia de liberdade de expressão, o fato de condená-lo à prisão, 8 anos e 3 meses, né? 8 anos e 3 meses. E uma multa? Uma multa de centenas de milhares de reais. Esse vídeo, essa gravação, contava com cerca de 3 milhões de visualizações. Foi suspensa do YouTube. O YouTube tem uma política, né? Isso, por uma decisão judicial. E aí o conteúdo gerou uma ação. O Ministério Público, né? Que é quem acusa. O Ministério Público classificou as falas como ofensivas a direitos fundamentais. A gente fala sempre que a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto. Ela, quando comete um crime, racismo, por exemplo, é crime, ela entra, né, no radar, digamos assim, das autoridades. O Yuri tá tentando refazer. Se tu quiser fazer o intervalo, Potter... boa. Para que a gente tenha mais tempo livre e corrido com o Hélio, né? Boa, porque o assunto é ótimo. Aliás, vão mandando pra gente aí no WhatsApp. O que vocês acham? 996995218, a sua opinião. O que eu acho... Até medo de falar. Eu também. Eu penso um pouquinho e falo depois do intervalo. Tu vai ter que falar, tu é o humorista da galera aqui. Eu não sou humorista, eu sou bem-humorado. Não, tu é humorista também. Eu acho que a gente tem que saber em qual geografia a gente tá. E acho que é piada. É piada. O que ele faz é piada. O nome daquilo é piada. Tipo, tu pode gostar e não gostar, mas é piada. Pode ser boa ou ruim, mas é piada. Não, ninguém pagou ingresso só pra ver um editorial sério. Sim, para um sermão da missa. Exatamente, aí foi parar no YouTube, mas é piada. Eu não tenho, quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. O que ele faz é piada. Pode achar horrível, horrorosa, mal feita, mas é piada. E 8 anos e 3 meses de prisão por piada. Pode ser horrível, repito, né? Mas é uma piada. Hélio, enquanto a gente estava tentando refazer contigo, fizemos um intervalo, a gente explicou aqui para o nosso público, né? O que exatamente é a condenação do Léo Lins, o porquê que ele foi condenado, o tempo de condenação. 3 meses de então, a gente já explicado isso, por favor, Hélio, agora a gente quer a sua opinião. O que você achou dessa condenação? Olha, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que o Léo Lins não faz um humor que eu consumo, não é o tipo de humor que eu gosto. Eu acho que ele tem piadas ali muito preconceituosas, enfim, eu não sei, eu entendo perfeitamente as pessoas terem uma certa rejeição a esse tipo de trabalho. A minha questão é a liberdade de expressão.
porque assim, eu acho que a liberdade de expressão você defende para as pessoas de quem você discorda. Porque você defender a liberdade de expressão para pessoas que você concorda é muito fácil. Então, essa é a questão para mim, sabe? A questão é que eu acho que não cabe ao Ministério Público definir o que se deve ou o que não se deve ser dito ou ser ouvido. Eu acho que cabe ao cidadão comum, se ele se sentiu incomodado, cabe a ele entrar na justiça e não o Ministério Público tomar essa iniciativa e se tornar uma babá do cidadão. Eu acho que um bom ponto que o Hélio traz é muito fácil eu defender a liberdade de expressão quando é algo que eu concordo. É lógico, é justamente essa a questão. Você defender a liberdade, por exemplo, vou pegar o outro do Oruan, né? Oruan. Que faz letras relacionadas ao Comando Vermelho e tal, de um lado, e você criticar tem uma questão posta aí, são antagônicos, mas ambos são condenados, questionados por falarem de coisas que são crime, né? Como racismo é crime, como tem piada contra judeu também, né? Sim, como falar de uma entidade que assassina pessoas, como o Comando Vermelho. Exatamente. Né? É o ponto, eu acho, né? De assim, a nobreza está em defender mesmo quando você não concorda. É isso, Hélio? É por aí. Eu acho que a questão aí do Oruan e também do MC Pose, né? Foi esse que foi que estava em questão no momento. Foi preso. Eu acho assim, se ele foi preso por conta das letras do trabalho dele, do rap dele, está completamente errado. Se existe um outro envolvimento, aí é uma outra história, aí é uma outra seara. Então essa é que é a questão. O sujeito está fazendo um show, um espetáculo que as pessoas pagaram para entrar naquele teatro e sabem do que se trata. Eu acho que ali o cara tem a liberdade de fazer piada, mesmo que eu não goste daquela piada. Porque se eu não gosto, eu não consumo, eu não compro esse ingresso, eu não assisto esse vídeo, eu me afasto desse tipo de coisa e quem quiser pode até se contrapor e se manifestar contra, vaiar, até inclusive entrar na justiça. Eu acho que a intervenção individualmente. do Estado... Perfeito. Outro ponto muito interessante. É que não cabe. Eis a diferença. Porque o Ministério Público é que entra, né, com uma ação, e o Ministério Público é o representante da sociedade, ele se coloca ali e a ação parte, tem toda a razão, Hélio, a partir do Ministério Público Federal. É a partir daí que começa um processo, a gente fala sempre, né? O Ministério Público acusa, tem uma investigação, o juiz decide, nesse caso, a juíza Bárbara de Lima, dizendo que as falas causam constrangimento, humilhação, vergonha, medo e exposição indevida a diversos grupos vulneráveis, incluindo negros, nordestinos, idosos, obesos, homossexuais, judeus, indígenas e pessoas com deficiência. Tem um ponto, Hélio, que eu queria que a gente explorasse dentro do possível, se é que é possível a gente fazer uma leitura em relação a isso, mas me parece que o que está em debate, e acho que de certa forma é o que tu está dizendo aqui já também, as piadas deles, elas de fato, né? Elas são racistas, homofóbicas, etaristas, capacitistas, tudo isso. Ele demonstra preconceito nas piadas. Acho que o ponto aqui quando é que... Pois olha o que eu vou dizer, que é uma coisa meio polêmica, mas quando é que pode ser tudo isso? Né? Eu quero dizer o seguinte, por que ele pode fazer esse tipo de piada em cima de um palco e talvez não pudesse alguém dizer o mesmo que o Léo Lins está dizendo em outro contexto? Acho que o contexto me parece importante, né? Já se dizia que não existe texto sem contexto. Eu quero dizer o seguinte, Hitler dizer a mesma coisa que talvez Léo Lins dissesse é violento porque ele está colocando toda a população, porque ele tem um poder estatal, inclusive, que instiga a população a gerar e a provocar e a maltratar e a violentar pessoas, sejam negras, sejam homossexuais, etc. No caso do Léo Lins, que está num palco, o contexto é diferente. Te parece que é isso? Isso suaviza a possibilidade dele, inclusive, se manifestar de maneira racista, Hélio? Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, exatamente o contexto. Se o cara tá num ambiente que é arte, é diferente do ambiente que é realidade. Uhum. Se o cara faz aquele tipo de pronunciamento num condomínio, na rua, num estádio de futebol, é completamente diferente do cara falar isso num teatro.
sabe? Acho que essa onde é a as discussão, pessoas né? partiram, as pessoas deliberadamente foram lá sabendo o que vai acontecer ali, sabe? Sabendo o que vai rolar. O que acontece também hoje em dia, o que acontece? O maior problema é quando se tira desse contexto de teatro e aí você vai para uma rede social, né? A coisa se expande e alcança pessoas que não pagaram para isso, que não queriam ver, entendeu? E muitas vezes até assim, aquele seu amigo que sabe, porra, eu tenho certeza que fulano vai detestar isso. E aí você manda para aquele cara, entende? Aí é que a coisa fica mais complicada, sabe? Mas aquilo foi feito num ambiente em que as pessoas que estavam ali estavam cientes daquela realidade, entendeu? Se é a opinião do cara, se não é a opinião do cara, eu não tenho como saber, entendeu? O Potter falou isso, que não é uma opinião. Quer dizer, tá, a gente não sabe qual é a opinião, perfeito. Mas é uma piada. A gente pode gostar ou não. Tá posto e tá claro que é. Não é editorial. Você pode considerar uma piada boa, pode considerar uma piada ruim. Mas exatamente, não é o editorial, sabe? Você pode... eu acho que muitas vezes uma pessoa racista pode ser que ela se identifique mais com essa piada, porque tá falando a língua dela. Mas assim, uma coisa é você falar, fazer uma piada absurda. Outra coisa é você chicotear um negro, um motoboy negro, uma coisa na rua. Hélio, deixa eu te fazer uma pergunta sobre humor, né? Eu sei que tu também és um estudioso, né, dessa matéria, né? Quem defende, quem está contra o Léo Lins diz que esse tipo de piada alimenta na sociedade o sentimento racista, capacitista, enfim. A pessoa ouve uma piada e fica mais racista, ou se torna racista, ou se torna, né, contra pessoas mais velhas, se torna homofóbico, enfim, né? O que se tem de ciência nisso? O quanto de violência nasce de uma piada. Eu estou falando especificamente de uma piada. O quanto que ela colabora para manter esses preconceitos. O que se sabe disso? Eu não sei, eu realmente não sou um estudioso, eu sou apenas um profissional do ramo e que tem a minha opinião intuitiva, assim. O que eu faço comparação em relação, assim, os games violentos, são eles que provocam, que tornam uma pessoa um psicopata ou ao contrário, uma pessoa psicopata se interessa por esse tipo de coisa. E quantas pessoas que simplesmente jogam um jogo violento e não praticam violência no dia a dia, sabe? Quantas pessoas ouvem piadas racistas, ouvem e não necessariamente sai dali com vontade, sai do show do cara com vontade de praticar um ato racista, de impedir um negro de entrar no elevador, de não contratar um negro porque ele é negro, enfim, será que tem de fato essa relação direta? São tantos prismas, né, que a gente fica aqui. Eu queria perguntar pro Hélio de la Penha, profissional, se você tem cuidado quando você faz as suas... quando você organiza o seu texto de stand-up. A gente sabe que o Caceta em outra época, e isso eu acho importante dizer também, né, que em outra época tinha coisas que a gente aceitava, né, fumar no avião era permitido, bater nas crianças, minha mãe mostrava o chinelo pra mim. Quer dizer que era certo? Não. Quer dizer que o contexto da época era esse, né, tava certo, tava errado. Mas você, quando desenha, quando escreve, quando pensa o seu show, o seu stand-up, isso é uma questão? Se sim, por quê? O negócio é o seguinte, eu acho que o humor ele é sempre contemporâneo, ele está sempre acompanhando a temperatura da sociedade naquele momento. O meu texto, ele não passa por esse caminho, sabe? Porque não faz parte da minha personalidade fazer esse tipo de coisa, entendeu? Não é por aí, não é aí que eu acho interessante tirar a graça. Agora, sim, na época do Cacete Planeta, a sociedade se comportava de uma outra forma. O programa de humor, ele era um reflexo do que acontecia naquele momento com a cabeça da sociedade, entendeu?
A gente não estava ali fazendo a cabeça da sociedade. Pelo contrário, a gente estava refletindo como a sociedade se comportava naquele momento, sabe? Imagino que se a gente tivesse hoje, a gente estaria atento ao que está se pensando hoje e o que a gente, e o que nós, dentro dessa sociedade, como a gente estava vendo as coisas. Então, é assim que eu monto meu texto, sabe? A minha preocupação é que ele seja engraçado, divertido, que passe, de alguma forma, o meu ponto de vista, né? Hélio, então, deixa eu me meter numa... Eu acho que acontece muito também isso, né? O lugar do mundo do stand-up é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos quase são inventores, de uma maneira, desse tipo de humor há bastante décadas. Bastante décadas já. Tem isso? De ser tem de tudo. Racista, tem por o que exemplo? quiser. Tu pode ser nos Estados Unidos nazista. Né? Tu pode ter um partido nazista. É liberado o partido nazista nos Estados Unidos. Um outro tipo de cultura e entendimento de liberdade. Vamos lá, pessoas podem fazer letras honrando o crime, dizendo que é um grupo de uma gangue, que mata a outra gangue, enfim. E não causa muitos problemas, né? Alguns artistas brasileiros às vezes misturam essa liberdade americana com a brasileira, que é diferente. Aqui no Brasil, a liberdade de expressão ela é mais vigiada pelas leis, digamos assim, né? Tem essa confusão aqui no Brasil, achar que também está nos Estados Unidos da América, onde isso não é discussão. Nenhum rapper ou funkeiro nos Estados Unidos e nenhum comediante vivem a mesma coisa que o Oruan e o Léo Lins estão vivendo agora, né? É até curioso, que até mesmo no Brasil a gente consome, né? Você pega na Netflix, você vai pegar você vê aí, ou na Netflix ou no YouTube, você pega um show do Louis C.K. ou Dave Chappelle e tal, Dave Chappelle, você tem, né? O Dave Chappelle tem todo um show em que ele fica zoando com a questão do trans e tal, e no final ele até contextualiza, fala que ele tinha uma amiga trans e que, enfim, e que ele a ajudou em várias situações e tudo, mas isso já no final do show, depois de você ter passado por várias piadas ali que levam a uma visão preconceituosa, né? Eu acho que aqui a cena do humor no Brasil e determinados grupos de humoristas, eles tentam, assim, empurrar a barreira desse limite do humor mais para frente, se aproximando do que se passa na sociedade americana. Só que são sociedades diferentes. A sociedade brasileira é mais conservadora, é menos liberal, menos, assim, permissiva nesse sentido, né? Sem dúvida. E daí essa confusão, sabe? Aí eu até... como eu coloquei esse vídeo defendendo a liberdade de expressão, tem gente que está achando que eu concordo com as piadas, que eu gosto daquelas piadas. Não é por aí. Eu não estou defendendo a piada, estou defendendo o direito dela ser feita. Ai, que bom que tu falou isso. Tomou muito hate, Hélio, porque o Porchat uma vez teve que... Ele fez um vídeo defendendo e ele teve que fazer um vídeo voltando atrás. Disse, olha, conversei com muita gente e tal, porque ele tomou um hate, um cancelamento por ter defendido o Léo. Não agora. Como é que foi pra ti? Sim. Não, ali esse vídeo que está no meu Instagram, lá, o Pena, assim, um recorde de visualização, sabe? E um recorde também de comentários. E aí, com isso, você tem tudo. Você tem gente que me apoia, que entende meu ponto de vista, tem gente que me apoia por razões equivocadas, e tem gente que é completamente contra e acha que eu estou defendendo a piada que eu acho legal, uma piada horrível, uma piada, enfim, preconceituosa e tal, sabe? Não acho. Acho que ela tem espaço pela liberdade. Agora, você também tem espaço de contextualizar, de contestar ela, sabe? Você tem espaço, você tem todo o direito de ser contra aquilo. Eu fico meio incomodado do humorista que fica reclamando das pessoas que reclamam da piada deles. Porra, se você faz alguma coisa que é para incomodar, você não pode ficar incomodado das pessoas que se incomodaram se manifestar.
O objetivo é esse, né? O objetivo é incomodar. Não, então, você eu tá acho- mexendo. E o objetivo do humor também é mexer em vespeiro, né? O humor consegue fazer isso, né? E ele pode mexer bem feito, de uma maneira bem feita. É, a comédia parte do. Mas o meu disso. ponto, o que eu acho importante também, Hélio, qual te parece que é o objetivo do Léo Lins com isso? Assim, eu sei que essa pergunta deveria ser feita Pra para ele, ele, é evidente, né? Mas o Léo Lins, ele bota uma sucessão de piadas extremamente preconceituosas, de fato. E onde é que te parece que ele quer chegar com isso, né? Porque é agradar pessoas que riem desse tipo de situação, é fazer uma crítica a uma sociedade preconceituosa, não sei, estou aqui conjecturando. O que te parece, onde é que ele quer chegar? Tu que tem muita experiência com isso, com humor, de fato. Eu não sei, cara, eu acho que é essa coisa assim, o que eu entendo é o seguinte, quando uma pessoa faz uma letra de uma música, não cabe a você ir lá no autor e perguntar assim, qual é a interpretação que eu devo ter dessa música? Cada um tem a interpretação que quiser, sabe? Eu não sei qual é a intenção do cara. Me parece um humor, de certa forma, apelativo às vezes, porque às vezes a piada nem é tão boa. Ela só tem uma coisa assim de criar um incômodo, botar a mão no vespeiro. Agora, aquela coisa, né? Se você botar a mão no vespeiro, você também tem chance de sair picado, né? E é isso que está acontecendo. Claro. Eu não sei qual é a intenção, não sei, não conheço a cabeça do Léo Lins a esse ponto, nem estou aqui para defender o Léo Lins ou a piada do Léo Lins. Eu estou aqui achando desproporcional o sujeito fazer uma piada, por pior que seja, e ser condenado a 8 anos de cadeia. Esse 8 anos Essa me que é a pega questão. também. E não, eu acho muito importante a gente estar ouvindo, claro, o Hélio de la Penha, porque, claro, o Hélio de la Penha é um humorista preto, né? E tem muitas piadas do Léo Lins que são agressivas contra pessoas negras. Então eu tava vendo aqui, ele diz aqui, na época da escravidão, preto já nascia empregado e também achava ruim. É uma das piadas que ele faz nesse... Eu queria saber como é que isso... Porque eu acho muito interessante tu tá defendendo o direito dele de fazer essa piada, Hélio. Como é que bate em ti quando tu ouve esse tipo de piada? É uma coisa que te faz mal, tu acha ruim, mas paciência, o cara tem que falar, ou isso não te toca mais, não te choca tanto? Não, o negócio é o seguinte, eu não consumo, não acho legal, não gosto. Se eu não acho legal, eu não consumo, não é o tipo de piada que eu boto aqui para me divertir, entendeu? Sabe, a minha questão é essa assim, se você não gosta, você não consome. Agora, tem pessoas que gostam, aí é uma outra história, sabe? Essa relação entre o Léo Lins e as pessoas que gostam desse tipo de coisa, não cabe a mim dizer que ela não pode existir, sabe? O que eu estou falando eu acho que como reduzir isso? Eu acho que pode se reduzir, não proibindo a piada, mas elevando o nível da educação, do letramento racial da sociedade. Bom ponto. Eu vou ler só uma opinião, pra gente jogar assim, Deixa eu te perguntar uma coisa sobre o Ministério Público. Claro. Tá? Parte do Ministério Público. O Ministério Público não foi um CPF ou um CNPJ da sociedade que foi lá reclamar. Por exemplo, o escândalo do Inter, tal. O Ministério Público entrou porque o Ministério Público, muito grosseiramente falando, é o representante da sociedade. Então, se tem uma série de eventos, claro que uma ação ela pode partir mas ele de é vários Estado lugares. Ele é Estado. ou ele é sociedade? Não, mas ele é o caminho do Estado para representar a sociedade. Então, se eu quero ter uma ação que devolva, não é a palavra, à sociedade, que seja justo com a sociedade, que assegure a ela que o direito seja cumprido, existe uma lei que assegure que racismo é crime. Então, eu estou protegendo a sociedade, mas ele é parte do público. Ele é como se fosse nós. Mas Estado, é difícil, né, de fazer essa explicação, mas ele é o ente responsável. Se tiver alguém que tem que dizer, olha, teve um roubo aqui, claro, o processo pode ter por parte da polícia, a polícia investiga, né? Ninguém vai lá, a polícia pode por si só investigar, aí o Ministério Público acusa, a Justiça julga, e aí tem outras instâncias, e assim é o processo para dar o direito de todo mundo se defender. Aliás, o Léo tem o direito de se defender, vai ter mais recurso, né? Pode ser que seja revertido. Isso é uma juíza, se eu não estou enganada, de primeiro grau. Então, vai para o segundo grau, a segunda instância, né? Pode ir ao TJ, ao STF, aí depois no STF não tem mais, né? Ele vai subindo justamente para a presunção. É a primeira instância, né? Uma juíza, depois Tribunal de Justiça, a gente vai subindo. Mas o Ministério Público é um representante
para defender o nosso direito. Se tem um golpe que está sendo aplicado, o Ministério Público vai nos representar perante, não é como disse um privado, como disse, sim, está mas defendendo... eu posso dizer que é o Estado que está prendendo ele. É o Estado que está assegurando o direito da sociedade e dizendo, oi, justiça, eu acho que ele tem que ser condenado. E a justiça é quem vai dizer... Entendi. Se ele é ou não. Eu queria só ler uma mensagem pra gente botar também na roda aqui, que é do Zé Vitor Castiel, que é um homem do palco, né? Que diz aqui, ó. Há décadas. E assim, reconhecidíssimo. Humorista, faz shows de humor também. E com espetáculos, traz espetáculos pra cá, né, Hélio? Ele disse assim, ó, esse papo de que o palco é um salvo-conduto pra manifestação pessoal racista, não dá porque não é um personagem, diferente de um personagem que fizesse isso. É ele, Léo, né? E ele disse assim... Ele não teve, porque falamos muito de direito de expressão, ele não teve o seu direito de expressão cerceado, opinião do Zé. Ele falou tudo o que quis, publicou nas redes, né, foi publicado no YouTube, se eu não estou enganado, ou sei lá, um streaming, e disse, agora ele está sendo responsabilizado pelo que disse. Isso é democracia. Ou seja, na visão do Zé aqui, que é um ponto que muitos defendem... A condenação é justa na visão do Zé. E não é cercear liberdade, porque o tema foi posto. Eu discordo do Zé numa coisa só, é um show de humor. É no palco, ele tá certo, o palco não salva nada, mas ele avisa todo mundo que é um show de humor. Ele não diz que é um editorial, vai falar sério, não é um monólogo. Ele avisa. Ele avisa que é um show de humor. Tá todo mundo sabendo que é um show de humor. É a única coisa que eu discordo do Zé. Ele tem toda a razão. O palco não salva ninguém de crime. Tu pode cometer um crime no palco. Um crime verbal no palco. Tu pode incentivar a outra coisa. Agora ele avisa todo mundo. Atenção, é um show de humor. Não é a opinião dele. Sim, não é um monólogo, claro, não é um texto. Né? Outra coisa, né? Pode ser um monólogo que eu não concordo. Eu posso interpretar um monólogo que eu não concordo também. Eu posso ir lá e ler um monólogo, eu não concordo com o monólogo. Eu estou sendo um ator. O Zé provoca uma coisa boa. O palco não salva ninguém. Não salva ninguém. Fala, Hélio. Tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos há um tempo atrás, do Kramer, da série do Seinfeld. O Kramer estava fazendo um show também, ácido e tal. Uma pessoa na plateia se manifestou contra e tal. E aí ele começou a bater boca e ele começou a xingar aquela pessoa. Aí ele saiu do personagem de stand-upper e começou cidadão contra cidadão. E aí ele foi indiciado, processado e tudo mais. Entendeu? Porque ele estava no palco. Mas ali naquele momento... Ali era o CPF e não o CNPJ. Exatamente. Estava CPF contra CPF ali se manifestando. Faça um paralelo, por exemplo. O Poderoso Chefão. A gente vai, assiste o filme e, de certa forma, fica admirado e meio que torcendo para gangsters. Para gangsters, entendeu? Isso não me torna favorável à ação da máfia no dia a dia, na vida real. Uma coisa é o que acontece no filme, outra coisa é o que acontece na vida real, sabe? E aí, na vida real... você tem que tomar as atitudes cabíveis. É um assunto. Eu tendo a pensar como o Potter. É uma piada. A gente tem que diferenciar de uma manifestação. Eu não estou dizendo que a piada é boa e nem que a piada não comete. Eu acho que tem uma desproporção, Kelly. O PG, há tempos atrás aqui, Hélio, falou uma coisa interessante sobre a mulher do batom na estátua lá. Né? Sim, que ela ganhou do tamanho, uma pena 13 anos e alguma coisa. O PG falou assim, olha, ela fez um ato, mulher, né? Tem um ato ali criminoso, claro, que ela tem que ser punida. Há uma desproporcionalidade 14 anos de prisão. Porque assim, o Léo sabe que ele está provocando, mesmo que seja humor, ele está provocando, está botando uma mão no vespeiro, ele pode se incomodar. Tem duas coisas que se colocam em discussão aqui, que é o Ministério Público agindo, né? E também, para mim, uma desproporção completa de colocar um cara atrás das grades, né? Por um show de humor. É um show de humor. É um show de humor. Um show de humor. Exatamente. 8 anos. Ele pode pagar dinheiro, eu acho que juridicamente vai baixar essa pena e ele vai... daí não fica preso, né? Como é uma pena baixa, eu tô falando superficialmente juridiquês. Aí pega um semiaberto, talvez tenha que botar um tornozeleira. Mas não importa. Que há fronteiras, é difícil de ver. Quer ver uma coisa? Isso é uma outra questão. O que vai acontecer no dia, na vida real, se a coisa não vai ser assim... se essa pena, na verdade, é uma obra de ficção,
aí é uma outra história. Nem vamos É entrar isso. nessa, porque a gente vai entrar numa isso. outra... Não, o caso do Oruan pode fazer a letra que ele quiser. Ele vai lá e canta, diz que o Comando Vermelho é forte, né, que é melhor que o PCC e blá, não sei das letras dele, Não, tá? e o pessoal da Agora, direita se ele me tem, mandou aqui. se ele tem algum outro envolvimento na vida real, o Comando Vermelho está tendo envolvimento com um grupo de tráfico de drogas, de armas, né? Isso, o Ramiro Rosário mandou isso, ó. O Oruan e o MC Pose sejam condenados por seus crimes de ligação ao tráfico, apenas isso. E também a questão do dinheiro público, porque tem um projeto que roda no Congresso, só para explicar, né? Que é para que não seja financiado com dinheiro público. Eu tenho até dificuldade, eu acho que não foi financiado com dinheiro público o Oruan e muito menos o Léo Lins. O dinheiro público pode ser um dinheiro de uma Câmara de Vereadores, né? Mas aí entra na... Não, acho que nem é. Eu acho que aí não quando é. entra nessa questão ideológica, aí tem censuras que podem, censuras que não podem, né? Ele tem isso também. Aí essa mesma turma, não tô falando do Ramiro Rosário, ele até é uma pessoa coerente nesse sentido, mas que agora acha que o Léo Lins tem o direito de dizer o que quiser, são mesmos que foram contra Queer Museu lá atrás, porque estariam propagando discurso de zoofilia. Queer Museu foi uma situação aqui, viu, Hélio? Lembra, Hélio? Sim, eu lembro Tu lembra? perfeitamente. E que seria zoofilia e pedofilia, porque aqueles quadros ali eram horríveis e tinha que cancelar a exposição. Quer dizer, então é relativo isso quando a gente fala numa sociedade polarizada, porque tem algumas censuras que parecem defensáveis e outras não, dependendo do lado ideológico que tu tá. Né? Aliás, tem a censura. Hélio, desculpa. Esse exemplo aí da zoofilia do Queer Museum é bom, porque eu costumo falar sobre isso, porque assim, o que aconteceu? A exposição ela foi proibida por conta dessa coisa, supostamente para você ter um ambiente da cultura mais preservado, né? Qual foi a consequência? Aquelas pessoas que se manifestaram contra o Queer Museum, depois que aquela exposição foi cancelada, elas passaram a frequentar museu? Eu acho que não, né? Não. Acho que elas não estão lá, entendeu? Sabe, essa que é a questão, assim, geralmente essa grita vem de pessoas que não consomem aquele tipo de coisa, sabe? Pessoas que, se você não quer consumir, não consuma, entendeu? Agora, se outro cara quer consumir, entendeu? Eu acho que ele tem o direito de consumir, ele não pode transformar aquilo numa ação prática na sociedade. Perfeito. Entendeu? Hélio, acabou nosso tempo. Muito obrigado pelo teu carinho com a gente obrigada, aqui. Volte muito sempre. obrigada. Obrigado. Prazer te Um ouvir. abraço a todos aí. É sempre muito bom Olha, te receber. Final de julho eu estarei por aí, no dia 23, 24, por aí. Eu estarei nas cidades aí do Rio Grande do Sul, Canoas, São Leopoldo, em Novo Estamos te Convidadíssimo esperando pra no vir no estúdio. Vem pra cá. Convidadíssimo. Convocado, aliás, que é melhor. Obrigado a vir. E boa sorte com o Botafogo no Mundial. Beijo. Obrigado. Até obrigado, mais. obrigado. Tchau, tchau.